E galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês vêm pedindo muito. Acabou que eu perdi o tempo, não consegui fazer mais pro começo do ano. Mas é o vídeo de como é que eu estou estudando para a prova da SpaceX nesse ano de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 19 anos, estudo para a SpaceX desde janeiro de 2020. Aqui no canal tem dois vídeos eu falando como é que eu tô estudando. Eu fiz um vídeo quando eu comecei a estudar em 2020, falando como é que eu tava estudando naquele ano. Fiz um vídeo ano passado, em 2021, como é que eu tava estudando no ano passado, e agora espero que seja o último vídeo desse de como é que eu tô estudando em 2022. Pra não esquecer de falar nada nesse vídeo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Nicolas Lazarotto, para que vocês me mandassem todas as dúvidas que vocês têm sobre o meu estudo esse ano, para que eu não pudesse esquecer nada, beleza? Então se você não ficou sabendo disso, se você não mandou a sua dúvida, é porque você não me segue no Instagram. Então tá aí o Instagram pra você seguir lá e poder acompanhar e mandar as perguntinhas que você tiver. E é claro, antes da gente começar efetivamente o vídeo, já deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, que logo vou trazer mais vídeos desse, trazendo dicas, mostrando outras coisas sobre o estudo que eu sei que vocês gostam, beleza? É isso. Então vamos lá, eu só vou recapitular o que aconteceu ano passado com a prova da SpaceX, pra vocês terem uma noção de como é que foi depois da prova ano passado. Pra quem não sabe, eu fiz a prova, tive 73 acertos e fiquei ali numa classificação que eu achei que eu seria chamado pra ir lá me apresentar na SpaceX. Então eu parei de estudar depois da prova, comecei a treinar pro TAF, ver os exames, fazer tudo. Eu fiz tudo certinho, assim, se eu fosse chamado pra eu ir lá pra SpaceX, mas acabou que eu não fui chamado. E isso, né, de ficar esperando pra ser chamado foi até fevereiro. Então eu fiquei até o final, quase, até metade de fevereiro, sem estudar, né, sem estudar. Eu parei de estudar em setembro. É lógico que eu fiz várias provas nesse meio tempo, então assim, eu não tava parado mesmo, mas sentar e ficar o dia inteiro estudando, eu fiquei aí alguns meses, quase 5 meses, né, de setembro de 2020 até fevereiro de 2020, de setembro de 2021 até fevereiro de 2022, meio que sem estudar, né. Então, 2022 eu fiz um vídeo aqui no canal, logo que eu fiquei sabendo que eu não ia ser chamado pra SpaceX, falando como é que eu ia estudar nesse ano e voltando a estudar, né. Então, partindo disso, que eu voltei a estudar em fevereiro, vamos entender como é que eu venho estudando e como é que eu tô estudando nesse ano. Primeira coisa, bastante gente pergunta é como eu estudo, quais materiais eu utilizo para estudar. Eu estudo por cursinho, por livros, como é que eu faço para estudar? Então, desde o ano passado eu tô estudando por cursinho online. Em 2020, no começo do ano passado, eu comecei a estudar com estratégias militares e tô estudando até agora, né? Foi um cursinho que eu gostei bastante aí. Comecei a estudar no passado, fiquei ano passado inteiro estudando com eles e continuei estudando esse ano, já que eu não fui aprovado. Então eu estudo por cursinho online. E livros, Nicolas, você utiliza algum livro para estudar? Então acontece que eu não utilizo muito livros. Para quem não sabe, nos editais das provas tem as bibliografias que eles recomendam que você estude. Então você pega lá matemática, vai ter os livros de matemática que você pode estudar para a prova que você quer. Por exemplo, o SpaceX tem lá o Fundamento de Matemática Elementar. Acaba que eu não utilizo muito. Eu já cheguei a utilizar no passado um pouco, eu falei no vídeo do ano passado, o Fundamento de Matemática Elementar 1 sobre funções, conjuntos. Eu usei ele um pouco, mas acaba que eu em exatos principalmente, eu sou muito mais assistir aula, então eu não utilizo muito os livros. Então só assiste videoaulas, Nicolas? Então, uma drástica mudança do meu estudo do ano passado para esse ano é em questão de videoaula. Eu falei para vocês no vídeo do ano passado que eu sou muito mais de assistir videoaulas ao invés de ler, por exemplo, o PDF, né? No material de estratégia tem as videoaulas e tem os PDFs. Então tem gente que prefere ler PDF do que assistir videoaula. E eu sempre fui do time de ver videoaula, então ver o professor explicando do que ler os PDFs. Só que esse ano eu mudei um pouquinho. Eu percebi assim, eu já gostava um tempo de ler, eu gosto bastante de ler. Só que eu não sei por que os PDFs eu não gostava de ler, eu acho que é por conta da coisa do computador. Aí o que eu fiz? Eu peguei e imprimi, principalmente os PDFs de história, e comecei a ler. E cara, foi um negócio assim que revolucionou totalmente o meu estudo, né? Porque ano passado eu assisti as videoaulas de história, eu tô dando um exemplo de história porque é o que eu mais leio PDF. Eu assisti as videoaulas de história, mas esse ano eu tô lendo os PDFs. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então, peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu imprimi, né? Encadernei aqui, imprimi os PDFs, só a parte da teoria, né? Os exercícios eu faço pelo computador mesmo. E por que eu fiz isso? Assim, primeiramente eu fiz porque eu fico lendo no computador e dói o meu olho. Então acabou por isso que ano passado eu optei por ver videoaula. E esse ano, como eu já vi videoaula no passado, né? O curso de história, por exemplo, de estratégia, eu assisti ele inteiro. Lógico que atualiza, né? De um ano pro outro. Mas eu já assisti a videoaula e pensei, pô, esse ano eu vou ler. Eu vou ler os livros digitais ao invés de assistir as videoaulas. E acabou que eu gostei muito, assim, principalmente na parte de humanas, então na parte de história, principalmente, de ler, porque o material escrito, inevitavelmente, ele é muito mais completo, inevitavelmente ele tem vários excertos das bibliografias, então tem trechos tirados das bibliografias que estão no edital da prova da SpaceX, então acaba que você tem contato direto com os livros do edital. Eu gosto de ler mesmo, então eu gosto
de abrir o livro aqui digital e ler ele aqui, ficar lendo o livro digital, grifando, escrevendo, que é uma coisa que eu não podia usar muito nos PDFs, porque se eu fosse fazer isso eu ia ter que ficar salvando cada PDF para poder escrever e salvar as coisas que eu escrevi no PDF. Então aqui poder ter o PDF em mãos e escrever nele e tal, é uma coisa que eu gosto, então me faz estudar melhor. E uma coisa que foi muito boa pra mim é a questão do tempo. Estudar desse jeito tá sendo muito mais rápido pra mim do que por videoaula. Mas por quê? Porque eu imprimo, né, o PDF e deixo ele aqui, por exemplo, em cima da minha mesa. E sei lá, acaba um dia, eu acabei de estudar, ao invés de eu parar o estudo, eu vejo lá o PDF e falo, vou ler algumas páginas aqui e continuo estudando. Coisa que não aconteceria se eu só visse as videoaulas, porque é bem difícil de eu parar de estudar e falar, pô, vou abrir aqui uma videoaula de história para assistir. Sabe, é um negócio difícil de você fazer, mas o livro já tá ali, é só você abrir e ler. Então acaba que eu leio com muita mais frequência e acabo fazendo uma aula que eu demoraria muito mais rápido. Isso vai ser muito bom pra mim, principalmente agora, nesses próximos 2 meses pra prova da SpaceX, vai ser muito melhor pra mim, porque no começo do ano, como eu disse no vídeo que eu falei se eu tinha passado na SpaceX ou não, eu falei que eu tava estudando muito, eu iria estudar muito mais exatos no começo do ano, e foi o que eu fiz, estudei muito mais exatos do que humanas. Acabou que em muita matéria de humanas, humanas ficou mais defasado do que a parte de exatas. Exatas eu já vi quase tudo digital, né, ano passado já tinha fechado digital, então eu tenho uma boa noção de tudo, assim, só tenho que assim, voltar nas coisas pra relembrar coisas que eu esqueci, mas eu não tenho que reaprender, sabe? Eu tenho que mais relembrar das coisas que eu não lembro. Agora história ficou meio defasado, né? A parte de humanas. E os PDFs têm sido uma coisa muito boa pra mim, porque eu consigo passar muito mais rápido pelas coisas, porque é bem mais... dá bem mais agilidade você ler assim com o negócio na sua mão. Pelo menos essa é a minha opinião, até dou a dica pra você, se você quiser testar, pega uma matéria que você gosta, assim, principalmente humanas, tenta imprimir um PDF, se o seu curso tiver PDF, se você estudar por estratégia, não sei, tenta imprimir pra você fazer isso com alguma matéria e depois me fala o que você achou. Isso eu não tô fazendo só pra história não, por exemplo aqui, né, história eu botei essas capas verdes aqui, mas essa aqui é vermelha, ó, ela é de literatura, então não é só história, humanas em geral tô fazendo isso, mas acaba sendo mais história porque é o que eu mais estudo com afinco, é uma matéria que eu amo. Antes de continuar, só um comentário aí, bastante gente manda mensagem lá no Instagram principalmente, perguntando por onde eu estudo, né, como eu disse, eu estudo pelo Estratégia, e se eu gosto, se eu acho bom, se eu recomendo ou não. Então, assim, eu gosto bastante, tanto que eu continuei estudando com Estratégia, né, comecei ano passado, eu continuei esse ano, eu gosto do curso, e uma coisa que eu gosto bastante é a flexibilidade, assim, de eu poder tanto estudar por videoaula quanto por PDF. Vocês podem ver que eu sempre fui meio avesso a PDF, sempre preferi ler, assistir as videoaulas ao invés de ler os livros digitais. E esse ano eu tenho essa possibilidade de ler os livros digitais ao invés de assistir as videoaulas. Então é um negócio que eu gosto bastante. Bastante gente pergunta, então não queria deixar de falar que eu gosto do curso, eu recomendo se você quiser fazer. E vou até deixar aí pra vocês, se vocês quiserem, o meu cupom de desconto no curso, que você tem 20% de desconto se você quiser comprar, tanto na SpaceX quanto qualquer outro curso de prova militar. Se você usar o meu cupom, quero ser aprovado, você tem 20% de desconto. E não acho que eu tô falando isso só porque, assim, como se fosse um comercial. Se eu não gostasse do cursinho, eu não estaria usando desde o ano passado, eu não estaria botando a minha aprovação assim em jogo. Então eu recomendo, você tem um mês aí pra você usar o curso, se eu não me engano, para você devolver o curso se você não gostar. Então se eu fosse você, comprava aí com esse cupom de desconto de 20%, testava aí, se você não gostar, devolve, que não tem prejuízo nenhum, beleza? É isso, então vamos continuar. Beleza, falei disso PDFs, mas eu tinha comentado com vocês que eu venho estudando muito mais exatas. E como é que eu faço, assim, o que eu tô fazendo para estudar exatas? Então, a parte de exatas foi a parte que eu mais estudei no passado, principalmente matemática, então não tem muita teoria para eu ver. Tem algumas teorias, por exemplo, a análise combinatória, que é a matéria que eu mais tenho dificuldade, que tem coisa teórica que eu realmente não sei, mas tem muita matéria que basicamente, quando cai na SpaceX, eu já vi toda a teoria. Então, eu basicamente vim fazendo bastantes exercícios até esse período que eu tô agora. Lá no Estratégia, né, tem o banco de questões lá, então o que eu fazia? Eu escolhia um assunto determinado, pegava questões e saía resolvendo as questões, e isso foi basicamente o meu estudo nesses meses que se passaram aí. Fazer várias questões lá no banco de questões da parte de exatas. Da parte de humanas era estudar teoria mesmo, da parte de exatas foi basicamente ficar fazendo exercício e pegar algumas teorias soltas que ficaram, alguns aprofundamentos, algumas coisas assim. Isso já abre margem para eu falar sobre cronograma, né? Ano passado eu mostrei para vocês o meu cronograma, como é
que eu tava fazendo, falando sobre o cronograma aqui pra vocês. Esse ano eu tô estudando assim de uma forma muito mais livre. E por que eu tô fazendo isso? Acontece que como eu basicamente vim estudando nesses últimos tempos, basicamente fazendo exercício, não tem... Ano passado, né, só pra recapitular, eu deixava para determinadas matérias que eu ia estudar no dia e eu assistia basicamente vídeo aula e fazia exercício. Então era bom pra mim eu deixar delimitadas matérias que eu ia fazer, porque eu tinha mais um norte. Mas como atualmente, principalmente na parte de exatos, eu venho fazendo muito mais exercício do que vem de teoria, ao invés de deixar já prelimitado o que eu vou fazer por dia em exercício, eu pego o que eu tô com vontade de fazer e saio fazendo exercício. É basicamente isso. Porém, nas outras matérias de humanas, por exemplo, eu tenho mais ou menos já pré-delimitado o que eu vou estudar em cada dia, que isso me dá um norte, assim, eu não preciso acordar e ficar pensando o que eu vou fazer, eu já tenho meio que marcado o que eu vou fazer. Sobre a minha rotina de estudos, né, como é que tá funcionando? Eu tinha comentado com vocês que eu tava acordando bem cedo, né, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando por que eu acordo às 4 horas da manhã pra estudar. Ano passado eu acordava às 4 horas da manhã pra estudar, atualmente eu não venho acordando mais tão cedo, eu acordo umas 5h30, 6 horas, porque, né, eu comecei a acordar 4 horas da manhã porque eu morava numa casa muito pequena, aliás, eu voltei a morar aqui, continuo morando numa casa muito pequena, mas na época que eu acordava 4 horas da manhã, porque o barulho me atrapalhava muito, então eu tinha que acordar muito cedo para conseguir estudar sem barulho. Atualmente, eu prefiro acordar bem cedo porque o mundo inteiro tá dormindo, então eu me sinto assim mais à vontade para só estudar, nada me distrai, mas atualmente eu não venho acordando tão cedo quanto antes. Então, eu basicamente acordo ali umas 5h30, 6 horas. Igual no passado, quando eu acordo, né, eu tomo café da manhã, começo a ler, eu gosto de ler de manhã, então pego um livro que eu tô lendo. Atualmente, né, eu leio livros, sempre li livros assim voltados para coisas de estudos, porque eu gosto das coisas que eu leio. Então atualmente eu venho lendo muito sobre história, venho lendo vários livros sobre história, mas é uma leitura assim mais passiva, um negócio que eu tô fazendo assim por gostar de estar fazendo aquilo e não um negócio igual estudando, porque eu lendo PDF de estudo, por exemplo, eu volto, tal, escrevo, anoto, tal. Eu também faço isso um pouco quando eu estou lendo mais para relaxar, mas não é um negócio tão ativo assim. Então de manhã eu leio, depois de estudar eu começo a estudar normal no dia, então assisto videoaula, se for alguma coisa que eu tenho que ver videoaula, leio o PDF, vou fazendo assim, levando até ali a hora do almoço, aí almoço, depois do almoço, eu não tenho horário muito pré-determinado agora, né, então é mais ou menos assim, até o almoço, meio-dia e meia, 1h, eu almoço, depois de uma horinha assim que eu parei de estudar, né, eu almoço, tal, dou um tempinho, volto a estudar e fico aí basicamente o dia inteiro estudando. Aí o que eu faço? Eu treino no final do dia assim, eu fiquei um tempo sem treinar, eu voltei a treinar já faz, sei lá, umas 2, 3 semanas, então mais pro final da tarde assim, umas 6, 6h30, eu vou treinar. No começo da noite, na real, né? Uma outra coisa também que vocês perguntam bastante é sobre simulados. Como é que eu venho fazendo? Eu venho fazendo igual ano passado, basicamente, que é simulado todo final de semana, né? Os estratégias militares, eles liberam um simulado, e esse simulado é gratuito. Então até você que não é aluno de estratégia, você pode fazer esses simulados, tá? Gratuitamente, só você ficar atento nas redes sociais que eles falam quando tem o simulado, você tem que fazer no dia do simulado mesmo, pra quem não tem o curso. Quem tem o curso pode fazer o dia que quiser, né? Eu faço sempre sábado e domingo os simulados. Então todo final de semana eu faço simulado de manhã e corrijo ele de tarde. Fico a tarde inteira corrigindo, vendo as coisas que eu errei. É basicamente isso que eu venho fazendo. Dependendo do simulado, eu imprimo. Eu prefiro fazer as coisas impressas porque elas ficam guardadas. Eu até pedi pro meu irmão pegar ali pra mim os meus simulados, por exemplo, do ano passado, pra dar uma mostrada pra vocês. Por exemplo, eu peguei aqui os simulados, ó. Aqui tem alguns simulados. Esses daqui são do ano passado, porque, né, impresso, não fiz muito impresso esse ano, fiz mais ano passado, então aqui tem alguns simulados aí de estratégia impressos. Eu prefiro fazer impresso, mas normalmente eu faço pelo computador mesmo, então aparece lá para minhas questões, eu vou resolvendo e tal, e faço no tempo de prova normal, como se eu estivesse fazendo a prova. Então basicamente isso, para resumir, eu venho estudando, fazendo bastantes exercícios, vendo teorias que eu não lembro, só na parte de humanas que eu tô realmente vendo teoria de novo, né, mas na parte de exatas eu não faço uma sequência de aulas, eu vejo o que eu tô mais afim de fazer no dia e estudo, não tenho mais uma sequência por eu já ter passado por toda a matéria, principalmente na parte de matemática e física, só em química que eu tenho mais ou menos uma sequência assim, porque é uma matéria que eu não sou tão fera assim, não que eu seja fera nas outras, né, mas não sou bom muito em química, mas em matemática eu tenho uma boa noção, então eu consigo estudar coisas mais específicas sem ficar indo numa sequência. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal e comenta pra mim se você quer um vídeo de eu mostrando uma rotina, então vocês ficam aí um dia inteiro comigo pra mostrar como é que funciona esse dia a dia de estudo, pra que vocês entendam melhor e conheçam mais, beleza? E pra quem quiser aí ver o Estratégia, conhecer, eu vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser comprar com 20% de desconto, só usar o cupom Quero Ser Aprovado, beleza? E testa aí, você tem 30 dias pra devolver, beleza? Então é isso. Um beijão, até o próximo vídeo, valeu, falou e foco na prep.